Bom, pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 23 de setembro de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, uma coisa importante, Carla Zambelli está denunciando aí que existe um jabuti dentro da PEC da prisão em segunda instância, né? Eu já havia comentado por alto há um tempo atrás sobre esse assunto, mas como eu disse no vídeo, eu falei, gente, é só uma impressão minha, né? Eu posso estar errado. Mas parece que eu não estava errado, não. Carla Zambelli parece que encontrou também a mesma coisa que eu, né, achei que não sei lá, mas parece que vai. Uma matéria, ó. Entrevista Zambelli vê jabuti em PEC da segunda instância. Vamos entender isso aqui? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sino das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte, gosta do nosso canal, seja um apoiador, um colaborador. Eu não quero colaborar, assiste que tá valendo. Em entrevista ao Oeste, a vice-líder do governo na Câmara, a deputada Carla Zambelli, PSL de São Paulo, voltou a defender a prisão após condenação em segunda instância. A gente precisa aprovar esta PEC, disse ela. Segundo a deputada, esta é uma pauta muito cara ao governo Bolsonaro, de muita importância. Eu acho engraçado é que tem uma revista aí que fala que Bolsonaro é contra, né? Mas tudo bem, fala-se o que quiser, vai ver que é por isso que ela está tão desacreditada. Na semana passada, no entanto, Zambelli divergiu publicamente do relator da proposta de emenda constitucional, deputado Fábio Tradi, PSD, dizendo que ele cria um jabuti na proposta. É aqui, gente, que nós precisamos entender porque muitas vezes o governo é contra algo que parece bom. O nome é bonito, prisão, né? Aprovar a prisão em segunda instância, beleza? O problema é o que está contido dentro do negócio. Tradi rebateu dizendo, querida Carla, leia o relatório com a sua própria inteligência. Ainda acredito que você a tenha e acho que um pouco maior do que o animal que você disse. Vigi. Ó. E acho que um pouco maior do que a do animal que você disse que viu no meu relatório. Zambelli diz que o texto cria um novo recurso para a defesa, obrigando o STF a analisar questões de fato, o que Tradi discorda. O relator colocou uma frasezinha que pode mudar todo o contexto da prisão em segunda instância, quando ele diz que a condenação tem que ser avaliada duplamente, afirma a deputada ao Oeste. Eu falei sobre isso aqui já. Para ela, esta possibilidade praticamente cria um novo recurso ao Superior Tribunal de Justiça, que pode não conseguir atender a demanda. Vamos supor que a pessoa tenha sido condenada só em segunda instância e não na primeira, ou seja, ela tinha sido inocentada, recorreu uma segunda instância e em um órgão colegiado essa pessoa foi condenada. Nesse caso, iria para a terceira instância, questiona Zambelli. Ia para a terceira instância, né? A vice-líder do governo na Câmara defende que a discussão não deve ser levada para o STJ, e sim que ela termine na segunda instância. Se a pessoa for condenada, deverá ser presa em segunda instância. Ela pode recorrer à terceira instância, desde que já esteja na cadeia. Defende a parlamentar. Né? Bom, tribunais do júri, vamos lá. O que ela está dizendo é o seguinte, gente. Acontece muitas vezes, por exemplo, de uma pessoa ser inocentada na primeira instância. Mas aí tem aquela questão de você recorrer, né? A outra parte recorre, isso vai para a segunda instância. E aí, na segunda instância, né? Vamos supor que a segunda instância vá lá e não, encontrou o crime e condene. De acordo com Carla Zambelli, e eu também acredito nisso, né? Segunda instância é segunda instância. O cara tem que ser preso, certo? Ah, mas foi inocentado na primeira. Não importa, segunda instância, segunda instância. Ele vai recorrer preso ao STJ, que é a terceira instância, e aí se o STJ der a canetada favorável à pessoa, ela sai da cadeia. Porque se a gente for olhar por esse lado, gente, não é justo o cara ser condenado na primeira instância e ficar livre para recorrer na segunda e só aí ser, né, preso caso for condenado. Não. Segunda instância é segunda instância. Condenou em segunda instância? Vai pro quadradinho. E aí recorre.
Carla Zambelli defende a prisão após condenação por um tribunal do júri, por se tratar de decisão de órgão colegiado. Também concordo, porque no caso da primeira instância é um único juiz. No caso da prisão em segunda instância, geralmente são 3 juízes. Ora, desembargadores ou juízes, no caso, né? Não estou lembrado agora. Mas são 3, ou seja, são 3 avaliações ali. Então, quer dizer, não tem lógica uma segunda instância condenar o cara, mesmo que ele tenha sido inocentado na primeira. 3 juízes vão lá, analisam e falam, não, realmente o cara tá errado, condena, pá. E aí o cara não ser preso. O criminoso deveria sair preso. Nesse caso, seria uma prisão em primeira instância. O relator, no entanto, está dizendo que teria a ser avaliado 2 vezes. Então, iria à segunda instância ainda. Vocês estão compreendendo? O que ela está colocando aqui é um fato. Ou seja, é como se a prisão, a condenação em segunda instância se tornasse uma primeira instância. E aí fosse para o colegiado do STJ, que aí esse valeria como uma segunda instância. Ou seja, alterando a ordem das coisas. Bom, no entanto, está dizendo que teria a ser avaliado 2 vezes. Então, iria à segunda instância ainda que fosse um tribunal de júri, ou seja, mudou o conceito da PEC em relação ao que veio da Comissão de Constituição e Justiça, afirma a parlamentar. Fiz essa crítica pública ao deputado e ele me atacou pessoalmente sem responder o ponto. Finaliza Zambelli. E aqui finaliza a matéria. Então, o que ela coloca aqui, gente, é aquela... Eu Glei, mas pensando bem, mas pensando bem, ó, a primeira instância inocentou, aí vai pra segunda, aí condena. Não é melhor, né, deixar assim, vai pra terceira instância lá pra resolver a parada? Gente, se for assim, a gente tá trocando 6 por 5. Por quê? Nós temos 4 instâncias, a primeira que é o juiz, a segunda que é o TRF lá, e a terceira o STJ e, por fim, o STF. Ora, avalia comigo. Isso aqui, gente, é uma manobrinha, é uma coisinha que tá lá no meio, assim, que ninguém nem percebe, sabe? Mas é a manobrinha para livrar a cara dos corruptos. Porque eles sabem muito bem que se isso acontecer com eles, eles vão para o STJ continuar, ou seja, vão passar em 3 instâncias, continuam livres. A diferença aqui é que só vão cair uma instância, ao invés de ir para o STF, né? Para poder, como é hoje. Hoje tem que ir para o STF. E a verdade é uma só, gente. Eu não me lembro de ninguém condenado agora, depois que o STF mudou o critério, eu não me lembro de ninguém condenado na 4ª instância do STF. Alguém lembra aí? Teve alguma condenação? Antigamente a gente ia falar, segunda instância mandou prender fulano, agora faz tempo que eu não vejo falar nisso, né? Mas enfim, eu entendo que Carla Zambelli está correta, eu também tenho esse entendimento, né? Primeira instância livrou a cara do pilantra, aí o outro lado recorreu, segunda instância foi lá e condenou, 3 juízes, 3 desembargadores, cana no menino, né? Aí vai pro STJ, se o STJ, que lá outro colegiado entender que o cara não merece a cana, tira o cara da cana, libera o cara. Então, o meu ponto de vista é o mesmo da Carla Zambelli, né? Isso para mim só beneficia a turma da corrupção. Deputados, parlamentares, né? Que por um acaso aí consigam escapar em primeira instância, aí vem um recurso, joga eles para segunda instância, são condenados, mas eles falam, pô, não queremos ir para prisão. Nós temos que chegar ao STJ livres, porque talvez a gente encontre lá algum ministro que nos ajude. Então, mantém livre o cara para ir no STJ e acontecer como às vezes acontece, aí liberam, né? Apesar que o STJ, graças a Deus, até que tem sido um pouquinho coerente. Mas, de qualquer maneira, é um recurso a mais que eles vão ter, uma protelação a mais. E aí acabam quebrando um pouco a finalidade de primeira e segunda instância, né? Eu não sei, talvez eu esteja errado, mas é assim que eu vejo. Segunda instância é segunda instância. Foi condenado, filho, cana, né? Tá aí, gente, a matéria. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Como sempre, os parlamentares sempre tentando dar um jeitinho brasileiro dentro das PECs para tentar escapar. Lembra aquele negócio que eu falei para vocês? Os caras criam uma lei dura, mas dentro do texto sempre tem umas coisinhas assim que vai, sabe, afrouxando a regra. A lei é bonita, prisão em segunda instância, gente. Mas na verdade, na prática, não é bem assim, porque tem um negocinho daqui, tem um negocinho dali, ó, atenuante da colar, uma coisinha dali, uma coisinha... porque tem essa situação, essa circunstância, e no fim das contas, a lei acaba não valendo absolutamente para nada, né? Fui. Daqui a pouco a gente volta.